Oi, gente querida, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tchau, Francisco Berman, evangelista. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu tenho certeza que Ele está nesse momento conosco. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem importante. Thiago, o que é pecado? Vou responder essa pergunta. Mas antes, eu quero dizer que hoje, às 20 horas, teremos a live da semanal da reunião da congregação às 20 horas no nosso TikTok, e eu também vou tentar transmitir para o YouTube, ok? Bom, então, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu joinha, compartilhe essa mensagem para o YouTube chegar para mais gente, também participe do nosso sorteio, ok? Mais informações no YouTube. Queridos, então, o que é o pecado? O pecado, ele é algo que nos afasta de Deus. Ele é a desobediência do homem para com Deus. Quando pecamos, nós estamos sendo destituídos da glória de Deus. Porque o pecado, ele entristece o coração do Senhor. Tem uma escritura que diz que iniquidade nunca foi felicidade. Então, quando a gente peca, é por isso que a gente se entristece, porque o cristão que recebeu o Espírito Santo, a marca de Deus, ele já não tem mais esse prazer no pecado. Assim como Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio, ele é castigado pelo que ele faz, mas Deus, ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer em castigar o ímpio. Porém, a justiça jamais pode, a misericórdia jamais pode roubar a justiça, e a justiça jamais pode tirar o lugar da misericórdia. Ambas têm que trabalhar juntos, certo? Só que o indivíduo, quando ele peca, ele está se afastando de Deus. E o primeiro pecado que aconteceu foi Adão, quando Adão desobedeceu. Muitas pessoas dizem, na verdade, Adão, ele não pecou, né? Porque, embora muitos digam que Adão não pecou, e que eu não quero entrar num assunto, num debate teológico sobre Adão e o pecado, mas muitos dizem que Adão não pecou, ele transgrediu uma lei do Senhor, mas ele não pecou porque é necessário que ele fizesse aquilo, mesmo não sabendo porque nós viesse ao mundo. Outros dizem que Adão e Eva, sim, pecaram e
foram rebeldes. De fato foram rebeldes, mas será que pecaram? Essa é a questão. Então, o pecado, o significado é a desobediência intencional de Deus. Desculpa, a desobediência intencional aos mandamentos de Deus. Então, quando pecamos, nós estamos cientes daquilo. Lá em Provérbios, eu quero dar aqui alguns elementos para a gente entender o que é pecado. Eu vou citar algumas palavras, algumas palavras semelhantes a essa. E eu quero que nós entendamos, ok? Então vamos lá. O pecado, ele é semelhante. Eu vou dar alguns atributos, né, do pecado. E eu vou falar algumas palavras semelhantes a ele. Primeiro, ele é uma abominação. Então, quando nós falamos de pecado, a gente precisa entender que ele é uma abominação aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele nos afasta totalmente do Senhor. Antes de eu explicar essas palavras, eu vou citá-las. Então, ele é abominação, abominável, né? Que já é sinônimo. Ele é quem comete o pecado é o quê? É ímpio. Quem faz o pecado é o quê? Qual é a realização do pecado? É imundície. Imundo. Quem comete o pecado é iníquo. Comete iniquidade. Injustiça. Ele é ofensivo e ele faz parte da rebelião, certo? Então vamos lá. A primeira palavra que é abominável, ou abominação, né? A palavra abominável, nas escrituras, é algo que causa desagrado ou revolta aos justos e puros. Então, eu vou dar um exemplo de pecado abominável. Lá em... gente, eu acho que eu vou ter que lançar 2 vídeos aqui porque é bastante coisa, tá? Lá em Provérbios, capítulo 12, no versículo 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem finalmente são o seu deleite. A palavra deleite aqui é, né? Mas os que agem fielmente são um deleite, né? O Senhor se deleita na obediência e na observação dos justos. Só que o exemplo que eu estou citando aqui é mentira. Lá nos 10 mandamentos, na lei de Moisés,
a gente vê que ele diz, não pensar falso testemunho. O que é isso? Não mentir. Mentira é um pecado abominável perante os olhos do Senhor. A gente acha que isso é algo simples, que é algo que o Senhor vai perdoar, mas ele é uma abominação perante os olhos do Senhor, certo? Então, ele é abominável. O pecado também é imundo. A imundícia do mundo, certo? O que é a palavra imundícia? Impureza espiritual pela desobediência intencional a Deus. Ou seja, quando nós desobedecemos intencionalmente a Deus, a gente está sendo imundo. A impureza espiritual, impureza, não pureza, impureza espiritual gera a imundície e tu se torna imundo, não no corpo, mas no espírito. Isaías, ele disse lá no capítulo 4 do seu livro, deixa eu pegar aqui rapidinho, quando o Senhor lavar a imundície dos filhos de Sião e limpar o seu sangue de Jerusalém do meio dela, como o espírito de juízo e com o espírito doador. Então, quando o povo é convencido do pecado, esse pecado, esse convencimento do espírito, né, causa causa uma dor no peito, né, e o espírito convence o homem de pecado. Por causa do espírito, o homem é convencido do pecado e pode sim vir a se arrepender. Amém? Então vamos lá. Também ele é o pecado, quem comete é injusto, porque a injustiça, iníquo, mal, pessoas que não amam a Deus ou as coisas de Deus e que não apoiam a sua causa. O injusto, ele é um homem mau, uma mulher mau, uma pessoa que se deleita na maldade. E essa pessoa, ela não ama a Deus nem suas coisas. Ela apoia a causa da maldade. Ela não apoia a causa de Deus. Então ela é contra Deus. Isso o pecado faz, né? O pecado gera no coração do homem a injustiça. E quando a injustiça entra no coração do homem, o homem se afasta de Deus. Bom, também o pecado ele é uma ofensa. A palavra ofender pelo guia de estudo diz assim, violar uma lei divina, pecar, causar constrangimento ou magoar, também desagradar ou aborrecer alguém. Eu quero ler somente uma escritura sobre a ofensa,
que tá lá em Provérbios, não, vou ler Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no versículo 6, ele diz, Paulo, né? Acho que aqui é Paulo dizendo, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Provérbios capítulo 18, versículo 19 diz, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de seu castelo. Ele disse que ofensa, a pessoa que é ofendida, ela não se deixa se aproximar de Deus, porque ela acha que todo mundo é contra ela e isso vai afastando ela do Senhor. É uma forma de pecado, né? A gente tem que ver, querido, que... Deixa eu pegar aqui que saiu. A gente tem que ver, queridos, que o pecado ele afasta o homem de Deus. Também o pecado, o último exemplo, a última coisa que eu quero citar aqui é que ele causa rebelião. A rebelião significa desafiar-se ou opor-se ao Senhor, inclusive recusando-se a seguir os seus líderes escolhidos e desobedecendo conscientemente os seus mandamentos. Quando nós estamos em rebelião, a gente não respeita os líderes, a gente não respeita pessoas determinadas e colocadas pelo Senhor para exercer um cargo espiritual com a bênção dele. E quando tu vai contra um líder, contra um filho do Senhor, tu tá indo contra Deus. Tu só não tá indo contra Deus quando tu vê que aquele líder não está indo totalmente, tá dizendo coisas anti-Deus, está dizendo coisas que Deus não disse. Aí, na minha opinião, tu pode revelar. Fora isso, se tu tá te levantando contra um ungido do Senhor, não importa se é um bispo, se é um líder de jovens, se é um líder de homens, de mulheres, não importa. É um ungido do Senhor, tu tem que respeitar e honrar, ao menos que ele faça coisas contra a doutrina do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, resumindo tudo isso que eu falei até agora, o pecado ele é algo que ele é uma coisa astuta, é uma coisa que vem no teu peito e que tu tem que fazer em desobedecer, né? A desobediência intencional de Deus. Quando tentamos encobrir nossos pecados, o céu se afasta. Eu vou ler uma última escritura que diz assim, que, só uma parte que diz assim, sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade, eis que o céu se afasta.
O Espírito do Senhor te magoa e quando se afasta. Amém, amém para o sacerdócio ou autoridade desse homem. Não importa a denominação, quando você faz algo contra o Senhor, você não está contra ele. Então, quando você tenta encobrir os seus pecados, jogar para baixo do tapete e não resolver, não pedir perdão, não buscar o perdão, o arrependimento de Deus, o Espírito do Senhor se magoa. E aí, amém para o sacerdócio ou a autoridade do homem. A palavra homem eu entendo como ser humano. Amém para essa pessoa, né? Ela não tem mais autoridade. Mas isso geralmente é quando um povo, quando está mergulhado já no pecado, né? Não tem pecadinho nem pecadão, mas para tu chegar nesse estado é necessário já ter um conhecimento muito grande, ter cometido várias coisas erradas, né? Por Espírito se magoar. Amém? Espero ter explicado um pouco sobre isso. E eu quero dizer, queridos, que tem alguns pecados imperdoáveis. Esse é um outro assunto que vai ficar para um outro vídeo. Porém, eu quero dizer, você que segue a lei do Senhor, não se afaste dele. Não permita que você se afaste dele em função do pecado. Tá bem? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que tenha muita misericórdia de ti, que te dê a paz. Amém.